No momento que você vê uma criança que não dormia, passa a dormir, uma criança que não se desenvolvia, passa a se desenvolver. Então, quando você vê que aquela criança muda e toda a família que estava em torno dela também muda para melhor, então isso é prazeroso. Isso é bom, mas também tem aquelas partes ruins, assim, né? Qual é? De repente a criança está muito doentinha, alguma coisa assim, mas que tu chega em casa e tu chega, ai, puxa, daí tu vai lá e faz um quibe cru para desestressar? Não. O quibe cru não me desestressa, entendeu? Não, chega lá e não começa a amassar o quibe. Não, o que me desestressa é eu sair andando, entendeu? É o único lugar, porque se eu for para casa fazer um quibe cru, ou em qualquer lugar que eu estiver localizável, por exemplo, até aqui, alguém pode me ligar, entendeu? Daí você tem que estar... Então eu vou para a rua, caminhando. Então tá, me conta como é que surgiu essa história do quibe. A história do quibe surgiu assim, ó. Como eu tenho muitos amigos, todo mundo gosta de quibe. E aí tu diz assim, poxa, então cada vez que eu faço aniversário, eu faço um quibe, que era a minha mãe que fazia. Mas só tinha aqui uma vez por ano. Então aí, meus amigos, poxa, vamos fazer um quibe. Aí a gente resolveu fazer o clube do quibe. Então, o clube do quibe veio exatamente para fazer os meus amigos que gostam de quibe se reunirem e eu, entendeu? Fazer parte desse congraçamento maior. Então agora a gente se reúne muito mais vezes. Por quê? Porque não tem problema. Em meia hora você vai lá, passa no supermercado, junta a turma, faz o quibe e fica conversando. Que é também uma maneira de se desestressar. Sim, aí tá certo. Quando a gente passa bom tempo com os nossos amigos, com um bom papo, a gente dá pra dar uma relaxada no corre-corre do dia a dia, não dá? Essa é uma das coisas muito boas da vida, conversar com os amigos. Então tá ok. A gente já descobriu uma das partes. No próximo bloco, olha só. Amorim, mostra isso daqui, ó. Essa daqui é outra das profissões do Cecinha aqui. É a revista. Gente, vocês sabem quem é essa daqui? Essa daqui é a filhota da Silvana Barbie, a nossa colega da RBS-TV. Ela não tá linda? Pois é, depois a gente, no próximo bloco, a gente continua fazendo o nosso quibe e também fala um pouco desse outro projeto da vida do Cecim. Vamos lá? Como o Dr. Cecim bem disse, conversar com os amigos é uma forma de se realizar na vida também, arranjar um tempinho para procurar aquele amigo que não se fala mais, até dentro de casa, às vezes, a gente nem encontra mais com aquele velho amigo, seja o pai, a mãe, o irmão. E até falando em amigos, temos novos amigos conosco aqui no Sala de Visitas. Temos aqui a Kátia Guise, que é psicóloga, e veio dar um toquezinho para a gente sobre essa necessidade de realização pessoal. E temos aqui também a Adriana Santana, ela que é empresária, que trabalha no ramo de cabeleireiros e também no ramo de perucas. E por que perucas? Porque, não sei se acontece na verdade, né? Quando você é dona de um salão, você sabe que as pessoas querem mudar, a primeira coisa que pensa, cabelo. A imbatível maioria. Como é que funciona essa questão de mudança, assim, Adriana? Boa noite. Boa noite. É bem interessante, né, que as pessoas nos procuram para ver as perucas que a gente tem, aí eu coloco, né, elas falam sobre vários modelos, então eu acho o máximo, né? E muitos artistas também procuram, né, para ver como é que fica, à noite eles querem fazer um programa, alguma coisa, nos procuram bastante. Já aproveitam para fazer a peruca também. Certo. E eu queria ver com a Kátia, então, que é a nossa psicóloga do programa, digamos assim, qual é a importância da realização na nossa vida? A gente sabe que é importante, mas muitas pessoas perdem a noção do quanto é importante se ligar nisso. Isso, porque como nós estamos vendo hoje, né, aqui na... Colocar os temperinhos. Aqui tá a hortelã, a cebolinha e a cebola de cabeça. Né? Cebola branca. Então, trituramos tudo e agora colocamos em cima do... junto com a carne moída e junto com o trigo, certo? Então agora nós vamos colocar isso tudo aqui dentro. Pode até deixar um pouquinho aqui, porque isso aqui vai voltar para cá mesmo. Certo? Depois vai passar isso aqui também. Exatamente, tá? E vamos colocar o sal. Então, para 500 gramas, mais ou menos 20 gramas. 20 gramas corresponde a 2 colheres de sopa, tá? Então isso daqui, praticamente vai quase tudo isso daqui, tá? Podemos espalhar bem o sal. Quem gosta de menos sal, pode até colocar menos sal, porque na hora de comer o quibe, a pessoa pode colocar no seu próprio prato. Tá? Então aqui nós vamos agora misturar. Vamos colocar a mão na massa, para não dizer que eu não coloquei a mão na massa, né, Caio? Mistura. A Laine vai dizer que você não colocou a mão na massa, eu coloquei.
Tá, se a pessoa não quiser passar no processador e só quiser ficar misturando aí, pode? Pode, mas não fica bom. Pode, mas não fica bom? Mas como não? Porque pode fazer qualquer coisa, né? A pessoa pode fazer qualquer coisa que quiser na vida, mas não fica bom. Mas antigamente, quando eles faziam o quibe cru, não tinha processador. Não, mas fazia moída. Aí tinha que moer naquela máquina de mão. Então lá em casa a gente passava o domingo todo. Na minha infância eu passei moendo carne. Eu passava das 9 da manhã. Domingo era moendo carne. Era moendo carne. Tanto que eu tenho um irmão hoje que não tem a metade de um dedo. Ai, não. Porque... Você foi pra dentro do quibe? Não, mas isso já faz 40 anos, entendeu? O meu irmão mandou ele colocar o dedo. Coloca o dedo aqui, ele colocou. E outro moeu. Aí ele perdeu a ponta do dedo. No quibe, é verdade. Como é que tu me fala? Como é que as pessoas vão comer quibe cru? Não, mas agora ninguém está comendo quibe cru, só para contar essa história que desde aquela época você moía a mão, depois veio a máquina elétrica e depois veio o processador. E depois com o supermercado, né, a gente levava isso no supermercado e pedia para o cara passar naquele moedor. Aquele moedor gigante. Deixa eu só contar um detalhe aqui do quibe, que se você depois vai ver, esse quibe vai ficar com uma cor, mais ou menos uma cor marrom clara, tá? Que na verdade é o verdadeiro cor do quibe. Se você pegar o quibe, que é feito nos bares e até em alguns restaurantes árabes, ele é muito vermelho, porque eles usam 2 partes de carne e uma de trigo. E aí fica um quibe muito forte. Mas os quibes, geralmente quando eu como nos restaurantes de São Paulo, eles são mais marrons, mais clarinhos, assim. Exatamente, que é o verdadeiro quibe. Eu já ouvi alguns vermelhos, e eu não gosto quando é muito porque vermelho. você come, na verdade, é carne, você não sente muito o gosto do trigo. Então, e outra coisa, por que tu usa bastante cebola branca? Porque a cebola branca, né, essa de cabeça, ela hidrata o quibe, ela solta essa água, que dá uma hidratação boa, fica aquele gosto gostoso no quibe. Então certo? tá, eu queria falar um pouquinho da revista agora, que não, na realidade, o teu lado mais diferente da tua profissão é essa coisa de cozinheiro do quibe, né? Uma das coisas, né? Que são mais opostos. Esse lance de escrever na revista já é bem mais a ver com a tua profissão, mas é mais um tempo que você tem que se dedicar a uma outra atividade, né? Na verdade, essa revista é a única revista de pediatria do Brasil, talvez do mundo, que não é feita pela sociedade, entendeu, de pediatria, por exemplo, do estado do Brasil. Essa revista é feita pela Associação dos Pediatras do Hospital Florianópolis, que é um hospital público. Essa associação não tem nenhum rendimento, então isso daí é feito à base do amor e da coragem. Ela é uma revista totalmente diferente de todas, que ela não segue nenhum parâmetro estritamente rígido. O que ela é o objetivo dela? É ensinar ao pediatra o dia a dia dele. Então, se você abrir dentro, tem um editorial que eu falo sempre alguma coisa, ou da vida do pediatra, ou de alguma coisa. Depois tem as páginas verdes, se tu seguir adiante vai ter as páginas verdes, que eu imitei a Veja, que tinha as páginas amarelas. Tem as páginas verdes, que é a entrevista, né? Então, nessa entrevista, estamos com a entrevistando a doutora Zilda Arnes, que é uma das nossa maior pediatra em nome no mundo. Então, eu saio pelo Brasil todo, fazendo as entrevistas. Então, eu dou uma jornalista fazendo as entrevistas, que é o carro-chefe dela. E vou para congresso, para tudo que é lugar, procurar matéria de ponta. Sem fim lucrativo isso daqui, né? Sem nenhum fim lucrativo, simplesmente o fim educacional. Escuta, você encontrou esse talentinho de escrever assim? Ou já tinha essa vontade de escrever? Não, eu sempre gostei de escrever. Quer dizer, eu acho que quem gosta de falar, no fim acaba... Gosta de escrever. Eu acho que você começa falando, e depois quando você não tem para quem falar, você escreve. Aí você senta e escreve com a máquina ou com o computador. Então eu escrevo já há muito tempo diário. Eu acho assim que eu já tenho mais de 50 opiniões daquela do diário. Então, sempre que tem um assunto relacionado muito com a minha profissão, né? Alguma coisa que está acontecendo. Que é até mais fácil, né? E que aquilo não tem escrito em lugar nenhum, então eu vou lá e escrevo. Então eu tenho mais de 50 crônicas escritas sobre assuntos diversos relacionados à criança, relacionados à educação, entendeu? Agora, inclusive, eu escrevi um para o Natal que chama-se O Segredo da Felicidade. Então, quem quiser, provavelmente deve sair perto do Natal. Então tá bom. Um artigo chamado O Segredo da Felicidade. Vamos voltar um pouquinho pro quibe. Agora a gente vai colocar aqui no processador e moer. No processador e moer. Quantas vezes? Uma vez só. Uma vez só. Então tá ok. Amorim, volta aqui. Amorim, sobe. Subiu. A gente volta com o quibe cru pronto e com mais esse segredinho que eu falei no começo lá. Esse segredinho ali pra gente passar pra vocês.
Laine. Doutor Cecim, é sempre muito maravilhoso, muito cheio de histórias. Obrigada mais uma vez por participar desse nosso Sala de Visitas, falando sobre o outro lado que a gente tem que cultivar também, né? Se você trabalha durante o dia inteiro, faz o que gosta, tudo bem, mas procure fazer aquilo que mais o realiza, porque com certeza a gente vai ser mais feliz. E já que a gente falou em brincadeira, em mudar por algum momento, eu prometi que eu ia escolher uma peruca pra mim, que agora é Dalva, né? A Dalva vai colocar pra mim então. A turma escolheu uma que combina muito comigo, que é a loura. Vamos lá, passo a passo comigo. Como é que acontece aqui a mudança? Para você que não conhece uma peruca por dentro, é assim, ó. No caso, ela é moldada, vou mostrar aqui pro Arthur. É um trabalho artesanal, né? Tudo feito Esse cabelo vem da onde? A gente compra muito, já chega a ter cabelo da Espanha, a gente também consegue trazer. E é tudo cabelo natural, lembrando, né? Agora, como é que a gente faz aqui? Dalva, com você. Eu devo ficar linda com esse negócio aqui. Você toparia colocar uma peruca loura dessa aí, já? O que você acha? Tranquilo. Você não acha que no show do The Walkers você ia fazer o maior sucesso? Ai, meu Deus, parece um leão. Meus fãs pra ele. Uma gira confusão, né? Ai, que charme! Ai, que linda. Meu sonho era ser loura. Meu Deus, ninguém vai me reconhecer na rua. Assim. Botar uma flor. Karen, o que tu achasse? Carla Pérez, ela disse. Já estamos de volta com você aqui no nosso Sala de Visitas e não estranhe não, essa peruca tem tudo a ver com o nosso programa de hoje. Estamos falando na nossa necessidade de transformação, de realizar sonhos e fantasias. E de repente o visual pode ser aí o começo da sua mudança, do encontro, do reencontro com a sua felicidade. Enquanto eu vou escolhendo uma outra peruca, e temos muitas novidades nesse bloco para você, a exemplo de duas pessoas que apareceram no começo sendo uma pessoa e agora viraram completamente outra realizando fantasias. Vamos dar um pulinho na cozinha e já voltamos com você aqui. Até já. Prato da semana, o nosso quibe cru. Mas antes de eu comer aqui, eu vou falar esse segredinho aqui. Me conta essa história aqui, Cecim. Isso daqui, assim, isso aqui é um vidro de azeitona comum. Então, o que é que você faz? Você compra uma azeitona verde ou preta, chega em cá, tira toda aquela água e troca aquela água por um azeite, ou de canola, ou de girassol, entendeu? E deixa durante um mês guardadinho. Depois de um mês você tira... Na geladeira, fora da geladeira, como? Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Deixa ele guardadinho, fechadinho. Um mês, fechadinho. Depois de um mês vocês vão ver que azeite gostoso. Aroma de oliva, sabor de oliva, uma delícia. Então você consegue ter um azeite de oliva barato, com sabor melhor que... E a própria azeitona, depois que você comer ela, também ela hidrata com azeite e fica muito mais saborosa do que com a água que perde o gosto. Vamos ver aqui, né? O papo vem, papo vai, mas vamos dar as provas dos 9 aqui. Porque eu gosto, hein? Você gosta, né? Eu sei. Ó, e ainda quem quiser, pode acompanhar com araque, que é uma bebida árabe, certo? O que a senhora quer fazer? Um azeitinho? Esse daqui só tem um probleminha, né? Que quando você derrama, né? Não, muito! Não, mas é que você é pouca tomadora de... Então você pode comer o quibe assim, pode colocar com cebolinha, tem gente que gosta com cebola, só quem tem problema de estômago, ou quem tem problema de gastrite deve comer cebola com moderação, porque ela tem muito ácido clorídrico. E com pão árabe, que é esse pão fininho aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Então você pode comer com pão árabe, que é um pão fino, tá? E um pouquinho de cebola. Certo? Ou pode comer assim na cebola. Assim, como a Karen não tem problema de estômago, então ela vai comer com a cebola fazendo uma colher. Certo? Eu, como eu não sou a Karen e tenho que trabalhar ainda amanhã... Eu também tenho que trabalhar ainda. Não, mas aí quem vai ficar perto de mim vai ficar muito cheiroso. Então eu vou comer só com o azeite. Sem o... É assim, comida árabe você come com a mão, porque lá no deserto não existia prata, nem faca, nem nada. Entendeu? Então a gente come tudo com a mão, certo? Com licença. Okay. Bom apetite. Bom apetite. Laine, bom apetite pra vocês aí também. Até semana que vem. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada a vocês dois também, muito obrigada mais uma vez também ao tio Cecim, que nos deu o prazer da companhia em mais um Sala de Visitas. E para você que está em casa e quer acompanhar de perto ou que não conseguiu anotar a receita direitinho do quibe cru, telefone para o 201.000, que a Karen Cristina, numa gravação, tem todos os detalhes para você, os ingredientes, o modo de preparo. Aí sim, você faz em casa com toda a família e saboreia.
E voltando ao nosso tema, você que ligou a televisão agora e que não sabe do que a gente está tratando, eu comecei com uma peruca loura, que tem tudo a ver comigo, você não acha, Juliana? Claro. Uma peruca loura. Maravilhosa. A gente está falando da necessidade de cada um de nós conseguir realizar o sonho que tem. E muitas pessoas, as pessoas que vieram no nosso programa hoje, são pessoas que trabalham durante o dia numa certa atividade, que gostam muito, mas reservam um tempinho da vida também para realizar a sua fantasia. Temos aqui agora os dois personagens que participaram conosco no comecinho do programa, que são o Vilmar e o Maurício, e que agora nós vamos fazer meio Xuxa aqui. Vamos fazer um antes e um depois. Eu começo pelo antes e o depois do Vilmar. Temos aí já para mostrar o antes e o depois do Vilmar? Esse é o Vilmar agora, todo vestido, todo produzido, que é como... É uma das facetas da noite essa, né, Vilmar? Exatamente. Vamos mostrar o antes e o depois agora dele, como é que é. Olha só, Vilmar! Como é que você se sente melhor, Vilmar? Demorou! Desse jeito aqui. Desse jeito que você tá agora, né? Vamos ver agora o Maurício, que no começo do programa estava assim, bem quietinho, bem sériozinho, antes que a gente consiga posicionar ele direitinho lá. O Joel colocou agora há pouco uma peruca que vocês perderam, infelizmente, ficou que nem o tempo de Woodstock. Mas você conseguiria colocar uma peruca que nem da nossa personagem, que daqui a pouco aqui, olha aí, a Ceia. A Ceia não, Maurício. Olha só, Maurício. Olha ali pra câmera do Arthur. Isso. Agora ele se transformou na Ceia. Vamos fazer um antes e um depois da Ceia também? Olha pra câmera do Arthur. Isso. Olha só, olha só. Vamos fazer um fundo musical? Vamos fazer um fundo musical. Once I was afraid. Uau! Tô me sentindo já. But I've been spent so many nights just thinking how you did me wrong, and I was wrong. And you see me. Ai, eu tô me sentindo já. Olha o filme, amiga. Ela tá O gigante vai poder. Olha só. Uau, coisa básica, né, Arthur? Tô bonita assim, Arthur? Eu quero uma produção dessa pra mim também. Pois é. Fica em pé, fica em pé. Olha só as pernas. Na passarela, Miss Santa Catarina, 1853. Agradecimento é só colchões, viu? Show de bola. Ceia, senta um pouquinho pra gente, voltando até nossa imagem do antes e do depois. Como é que você se prefere? Como é que você se realiza? Você se realiza das duas formas, como Maurício e como Ceia? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bem, eu vou falar um pouquinho do preconceito. Então tá, enquanto você fala do preconceito, eu posso levantar bem rapidinho? Você vai falar do preconceito, eu vou pegar mais uma peruca pra mim, porque eu adorei esse negócio de trocar de cabelo. O Maurício, eu acho que ele sofre mais o preconceito, né, pelo lado de trabalhar com maquiagem, de repente, porque eu limpo a minha sobrancelha para facilitar a maquiagem, então, e por a minha opção sexual também, né? Uhum. Então, acho que o Maurício, ele sofre mais preconceito no dia a dia dele. Agora, a Ceia Pentelhuda, como drag queen, como artista, ela... Parece uma índia, desculpa. Olha só, tô brincando. Ela vive bem, ela é bem recebida, assim, em ambiente até com crianças, com idosos, com jovens, assim, ela é muito bem recebida. Tanto é que você vive com a agenda cheia de trabalho, graças a Deus, né? Você falou pra gente no comecinho até que você se realiza muito com os aplausos, né? E a Ceia, certeza, graças a Deus, está conquistando pela irreverência, sim. né? E o Maurício fica escondido nisso tudo? O Maurício se fortalece com a Ceia? Como é que é essa sua relação? Eu acho que porque o Maurício, ele criou uma personagem, a Ceia, né? Então, é duas coisas completamente diferentes, assim,